Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero trazer um exemplo de aplicação de um pattern conhecido como Decorator, beleza? Que não é tão usual no dia a dia e tal, mas é um caso massa porque é a utilização do pattern bem by the book, beleza? Numa aplicação em produção da vida real, no exemplo que foi útil, pelo menos para mim e tal, e eu queria compartilhar aqui no vídeo. Eu espero que o vídeo não demore muito. Beleza? Então vamos nessa, né? O código já tá aqui, eu já separei as classes envolvidas, tudo mais, e eu quero te mostrar. Antes de mais nada, né, só para explicar ali o que é esse padrão, o que é o decorator e tal, vou tentar explicar aqui. Basicamente, é quando você tem uma operação que você tem uma classe, que ela, por exemplo, implementa uma interface, supondo que está no Java e tal, tem um método ali definido, implementa uma interface, esse método faz alguma coisa. Só que aí agora você quer fazer assim, pô, esse método tá demorando muito para executar. Mas demora não porque ele é lento, mal implementado, ele demora porque ele é um acesso a um serviço externo, a um banco de dados, a um endpoint externo que você esteja consumindo e tudo mais. Mas só que você precisa fazer isso. Então você tem esse código, né? Você precisa fazer isso. E aí você fala assim, poxa, mas se eu for fazer essa chamada muitas vezes no mesmo fluxo de trabalho, isso vai penalizar a performance da minha requisição, né, do meu fluxo de trabalho, e talvez isso seja ruim para quem está consumindo esse fluxo aí, né, para o cliente, seja um cliente humano ou um cliente, uma aplicação que esteja consumindo. E aí qual que é a ideia? Você pode criar uma outra classe que implementa, por exemplo, a mesma interface, beleza? Só que você quer fazer um cache desse retorno. Então você tem a classe original, que implementa a interface, sei lá, serviço remoto. Você tem o cache, que também implementa a interface serviço remoto. E você faz essa classe aqui, né, ter um atributo do tipo da mesma interface. Por quê? Porque aí, né, na implementação da classe de cache, você pode receber alguém que implementa a mesma interface. Você faz essa chamada que talvez seja mais demorada ou algo do gênero de serviço remoto. Só que aí você guarda esse retorno num cache, localzinho ali. E a partir da segunda chamada para aquele mesmo método, você pode pegar do cache. E aí a execução fica um tempo normal, trivial ali, né? E qual que é a brincadeira disso tudo? O ponto do seu sistema que trabalha, né, que recebe esse parâmetro do tipo da interface, funciona de boa, porque ele está sempre olhando para a interface e não para a implementação, nesse caso aí. E aí eu tenho esse exemplo, exatamente como eu descrevi para você, talvez não tão bem eu acho, no código, eu acho que vai ficar mais fácil para você entender, beleza? Pelo menos eu acho, né? Não vou garantir não. Ops, não é aqui que eu quero mostrar. Então olha só, né? Eu tenho essa interface aqui que chama respostas de determinado aluno. Então aqui é uma interface que define esses métodos aqui, né? Busca resposta por uma task class de um aluno, de uma aluna, né? Busca respostas para uma learning task e busca uma última resposta dada para aquela learning task. Não é importante saber o que é learning task aqui, é importante saber que esses são os três métodos dessa interface. A implementação original dessa interface eu fiz aqui, ó, através de um repositório do Spring Data JPA. Por que que eu fiz assim? É importante explicar, né? Porque eu queria que a implementação dessa interface aí, né, do Resposta Learning Task Repository, pudesse ser acessada nas minhas classes que vivem lá na camada de domínio das entidades, que é o core ali do sistema. Ó, aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, um método lá no aluno, que é uma classe, né, que tem estado aqui no sistema, né, uma entidade do sistema, e eu quero buscar a última resposta que esse aluno deu para a Learning Task. Só que imagina que esse aluno, né, já respondeu, sei lá, 3.000 Learning Tasks. Rebobina aqui. Imagina que esse aluno já deu várias respostas para essa mesma Learning Task. Beleza? Então, eu queria
poupar aqui o sistema de ficar iterando por todas as respostas, né? Tem que bater no banco, pegar as respostas e tudo mais, e fazer isso várias vezes num determinado fluxo. Olha só, né? Eu quero buscar a última resposta para essa learning task. Aqui no aluno, aí depois, ó, tem um outro local aqui que eu quero buscar quero saber se o próximo passo está bloqueado para dar learning task, né, para esse aluno aqui. Eu também quero acessar, né, a última resposta dessa learning task e tudo mais. Então, tinha esse cenário que a gente queria acessar muitas informações que estavam no banco de dados relacionadas a uma learning task, e a gente não queria ficar fazendo a query seca, né? Busca todas as coisas no banco de dados, itera e tudo mais. Então, qual que é um princípio aqui de código que você pode seguir? Quando você quer que a camada de baixo, né, que é mais core, converse com a camada de cima, que no caso aqui é essa camada, né, de banco de dados e coisa do gênero, você pode brincar do que a galera chama de inverter dependência. Eu crio uma interface que está sob meu controle, beleza? E aí eu faço, né, uma implementação de mais baixo nível, implementar uma interface de mais alto nível, né? Então, a camada que está mais para cima, que geralmente são camadas que são mais de infraestrutura, são camadas que tocam mais em frameworks, ou, enfim, né, pode ser qualquer outra camada aí também. Eu faço com que ela implemente uma interface da camada que está mais para baixo, e geralmente isso aqui você está seguindo um dos princípios básicos de camadas, né? A camada de cima enxerga as camadas que estão para baixo, a adjacente ou mais para baixo, e as camadas de baixo nunca enxergam nenhuma camada que está para cima, justamente porque, né, o acoplamento de baixo para cima pode ser perigoso, porque supostamente é mais fácil de você trocar alguma coisa ou algo do gênero. Não quer dizer que você não possa se acoplar, beleza? Mas nesse caso em específico, eu não queria me acoplar a esse mecanismo aqui, né, de buscar as últimas respostas e tudo mais, porque o nosso sistema já nasceu sabendo que eu poderia querer buscar essas respostas de vários lugares diferentes. Então foi por isso que a gente se preveniu. Beleza? Então aqui está o cenário, né? Esse aqui eu não preciso. O cenário está aqui. Beleza? Eu posso querer, né, acessar essas respostas de determinado aluno, né, através da learning task aí, talvez múltiplas vezes no mesmo fluxo. E aí ficar, né, mesmo isolando a query, fazendo uma query mais espertinha e tudo mais, ficar no mesmo fluxo, realizar a mesma query múltiplas vezes, penaliza o cliente que está utilizando aquilo de uma maneira não necessária. E aí qual foi a brincadeira? Eu tenho aqui essa implementação, e aí eu criei aqui, ó, uma implementação que eu chamei de cache, que ela implementa a mesma interface, ou seja, expõe os mesmos métodos, beleza? Recebe como argumento uma outra implementação de respostas de determinado aluno, que de novo, né, pode ser que seja essa que bata no banco de dados, no caso beleza? Mas pode ser que seja outra coisa que faça qualquer coisa, que acesse qualquer coisa remota aí que a gente tenha decidido guardar essas respostas. E aí eu brinco de fazer, né, um cachezinho local, deixo claro aqui na documento, tento deixar claro, né, que é a implementação de cache trivial, beleza? Para ser utilizada durante um fluxo de execução, ou seja, não foi projetado para fazer caches de muitas coisas, para ter política de tirar coisas do cache, timeout, não sei o que, são mapas simples. Aqui, né? Então aqui eu tento fazer um comentário que fala mais do comportamento e menos sobre a implementação, mas deixa claro que é trivial. E aqui eu brinco, ó. Recebo uma chamada aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui de Learning Task. Eu verifico se eu coloquei no mapa a combinação de aluno, aluna com Learning Task. E aí, ó, se eu não coloquei, eu busco. Quando eu busco, eu deixo no mapa. E a partir da segunda chamada para esse mesmo método, a parada já fica de boa. Beleza? O acesso já é muito mais rápido. Então aqui, ó, eu utilizo, quando você vai descendo, vários dos design patterns simplesmente são reduzidos a bom uso do polimorfismo. Acho que isso é importante você ficar na cabeça.
mais do que ser guiado pela ideia do decorator, eu fui guiado pela ideia do polimorfismo. Eu queria... Tem aqui, né, a dependência invertida. E eu falei, pô, eu não quero ficar aqui o tempo inteiro chamando, né, buscando coisas aqui no... Por exemplo, aqui, ó, próximo passo está bloqueado, eu chamo, foi respondida pelo aluno. Então, eu não quero ficar, aqui também eu recebo respostas de determinado aluno. E aí aqui eu passo para se a learning task foi respondida, eu passo o argumento e tudo mais. Então, eu queria, aqui a dependência está invertida, eu queria manter esse código, ou seja, eu não poderia quebrar o uso da interface. Então, eu implementei a mesma interface e aí wrapeei o comportamento com o cachezinho aqui, né? O decorator também, né? Ele flerta muito com o lance do wrap. Você tem um original, você wrapeia essa com outra que obedece a mesma interface pública, né? Os mesmos comportamentos que estão declarados. E aí você não muda nada do ponto de chamada. Beleza? Então, esse daqui, né? É um exemplo que eu considero... Acho que é legal porque foi utilizado de verdade no sistema em produção, utilizando um design pattern que não é tão comum de ser visto por aí, né? Pelo menos eu não encontro tantos exemplos super práticos e tal. E eu queria trazer aqui para o canal. Beleza? Mas basicamente era isso que eu queria compartilhar. De novo, lembrando, né? Vários dos design patterns que são declarados, beleza? Eles podem ser resumidos a uma boa utilização do polimorfismo. Então, a minha recomendação padrão é que você treine bastante a utilização de polimorfismo para que você identifique as oportunidades da maneira mais fácil possível no seu dia a dia. Beleza? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Me perdoe o cenário super escuro, breu total, né? Eu tô fora aí da minha casa, onde eu gravo normalmente os vídeos, mas eu espero que isso não tenha te atrapalhado. Era isso. Espero que você fique bem. Até a próxima. Tchau.